Opa, daí. Hoje e sempre. Guarani. Bom, sem mais delongas, vamos aqui fazer um react da coletiva de imprensa do nosso querido professor Matheus Costa na vitória do Guarani contra o Náutico lá em Recife por 2-0. Depois do Náutico ter feito. Aliás, o Náutico não. Porque o Náutico. É, mantém respeito, acredito eu. Então, logo após uma semana de torcedores do Náutico encherem o nosso saco, falando que já estava ganho e tudo mais. Bom, quem ganhou, né? Quem ganhou? Aqui, ó. Minúsculo. Náutico, minúsculo. Vamos aqui, na nossa coletiva. Muito boa noite, professor. Falar sobre esse jogo de hoje. Uma coisa que me chamou a atenção é que o Guarani jogou com 3 zagueiros, né? Então, chamou a atenção acho que de todo mundo, né? Porque o Guarani vinha jogando com linha de 4. Essa estratégia de 3 zagueiros foi voltada específica para o jogo de hoje? Ou é já pensando nesses jogos fora, agora para o mata-mata? Antes que ele fale. Eu achei estranho, tá? 3 zagueiros. Mas, muito porque o nosso antigo professor era retranqueiro. Retranqueiro. Então, já pensei, ih, rapaz, tá indo lá pra segurar e no máximo sair com empate. Graças a Deus, foi vitória. E só não foi maior. Larga, porque tivemos impedimentos. Nós temos. Segunda fase, perdão. Perfeito, perfeito. Eu vejo que nós temos mais 4 decisões. Cada decisão a gente tem que analisar muito o nosso adversário, respeitar esse quadrangular final, porque como todo mundo está falando, é o grupo da morte. Então cada Exato. jogo realmente é uma decisão. Muito alto. Na partida de hoje, consideramos que era a melhor forma de jogar era numa situação com 3 zagueiros, com linha de 5, tentando tirar a profundidade do nosso adversário. E eu acho que quando a gente vence um adversário que enfrentamos hoje, valoriza ainda mais a nossa vitória e é aquilo que fizemos para buscar esses 3 pontos. Então é enaltecer todo o elenco, todo o grupo, pela disposição em campo, pela postura do início ao final da partida, para a gente realmente voltar. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas aqui, ó, no cantinho, é o Bugrecast, tá? De novo, tenho que dar os parabéns ao Bugrecast, porque os caras trabalham e estão fazendo coberturas importantíssimas em loco para a torcida bugrina. Só meus parabéns ao Pezão, ao Léo, o Vitorelli, o Wendel e o Samir. Olha, muito bom, tá? O trabalho é excelente, exemplar e importantíssimo para a torcida bugrina. Para a competição, sabendo que agora não conquistamos nada, temos ainda 4 decisões e cada decisão vai ser uma forma de jogar e a gente tem que estar muito preparado para isso. Exato. Professor, no intervalo, o Vinícius do Náutico deu uma entrevista, ele disse assim, cara, a gente entrou em campo com a mentalidade errada, parece que a gente vai ganhar a qualquer momento, e não é assim. Uma vitória, ela tem campo tático, tem campo técnico, tem vários pilares que sustentam um bom resultado, mas essa parte mental do Guarani, para mim, me chamou muita atenção. Desde o primeiro minuto, vocês totalmente entregues à partida com e sem bola. Quando você valoriza esse aspecto do resultado de hoje? Antônio, eu chego num momento muito crítico no Guarani. A gente estava a 1 ponto da zona de rebaixamento, se eu não me engano, a 5 pontos do G8. Então, ao mesmo tempo que a gente falava em classificação, a gente também estava muito preocupado com a parte de baixo. A gente tinha 5 decisões para acabar a primeira fase e não poderíamos perder em nenhum jogo. Exato. Então, foram 5 semanas exaustivas e quando a gente concretiza a classificação, infelizmente parece que a gente atingiu aquele objetivo e não manteve a mesma postura durante a semana para o início do quadrangular final. Ah, entendi. Aí, quer brincar com o emocional do bugrino, né? Pô, que isso, gente? E a gente toma uma porrada,
estrear em casa com a nossa torcida foi maravilhoso e a gente não correspondeu. E isso fez a gente refletir e realmente voltar à trilha, voltar no caminho de tudo que a gente tinha feito naquelas 5 partidas para conquistar a classificação, para voltar para esse quadrangular final. Então, depois dessa porrada que nós tomamos, a gente respirou, voltou a se concentrar, sabendo que tudo que a gente havia conquistado foi com muita entrega e dedicação. E hoje a gente sabia que era um jogo de altíssimo nível, de grau de dificuldade. Ué, foi o que a maioria comentou. A galera assustou com o Corredor Verde, por exemplo, e deixou o futebol no ônibus. Foi isso. Pô, sério. Eita, ô, que isso, gente? Pô, não. Achou que já tava ganho? Já tava ganho? Como assim? Pô, galera, aí vocês querem me complicar. Por tudo que vem realizando a equipe do Náutico, né? 13 jogos de invencibilidade, em 20 jogos sofreu apenas 7 gols, uma equipe muito consistente. Se eu não me engano, a última derrota deles aqui nos aflitos tinha sido em maio, então números expressivos e a gente muito concentrado, sabendo. Por isso que a gente viajou a Recife esperando no máximo, ali, no máximo, e sofrido um empate. Por isso que o Náutico, os torcedores ficaram nos zoando. Entendo eles. A soberba procede a queda. Aliás, a soberba precede a queda. Mas é brincadeira. Que a gente ia ter que duelar muito, não abdicar de jogar e com a qualidade do nosso grupo achar os espaços para a gente conseguir finalizar. Então a gente foi muito feliz, mérito do comprometimento e da dedicação de todo esse grupo que tem que ser enaltecido, uma bela vitória como foi hoje. Pessoal, só para a gente arrematar por aqui, você já enfrentou o Brusque, né, que é o próximo adversário, enquanto era treinador do Ipiranga. Lá você foi derrotado. O que você traz de aprendizado daquele jogo para tentar trazer para um outro clube, né, que agora é o Guarani? O que você tenta levar de aprendizado daquela derrota para tentar chegar e deixar o Guarani ainda mais vivo nesse grupo? Isso eu acho que cada jogo é uma história. Eu com o meu ex-clube tinha perdido para o Náutico, hoje vencemos. Com o meu ex-clube eu tinha vencido o nosso rival e infelizmente agora a gente não conseguiu a vitória. Então, acho que cada jogo é uma condição. Eu estou em um outro clube, numa outra dimensão, num outro peso, um outro grupo de atletas. Então, acho que agora a gente tem que se preparar muito bem, acompanhar a partida deles de amanhã e a gente aproveitar ao máximo cada dia de treinamento. Eu costumo falar que nesse momento que nós estamos a gente não pode lamentar muito a derrota e também não pode enaltecer muito a vitória. Cada semana é uma construção para a gente buscar no final de semana mais uma vitória. Professor, para encerrar também de minha parte, é claro que todo trabalho tem como objetivo a vitória. Através da vitória você conquista tudo o que você quer no futebol. Mas qual a peculiaridade de viver um quadrangular tão decisivo? É um privilégio, né? A gente que trabalha com esporte de alto rendimento, está no nosso sangue o alto nível de competitividade. Esse nosso quadrangular aqui tá complicado. Tá azedo. Difícil. O outro tá muito mais mamatinha. Fácil. Fácil. Porém, rapaz, temos capacidade e competência para subir. Sinceramente, temos, tá? Temos aí um elenco bom agora. O começo foi horroroso, triste. Já estávamos pensando que cairíamos para D. Porém, agora... Aliás, agora não. Depois que o Farner e o Elano chegou, a gente começou a ter uma esperança. E aí, conseguimos a classificação. Estamos ainda na zona de classificação para subir. Então, galera, é manter o bom trabalho. Jogar ainda da mesma forma que foi contra o Náutico, ou melhor, e vencer. Cara, é o que a gente precisa. Sinceramente. Sim. Um cenário ideal, né? Mais legal, bonito, seria a gente subir e a Chita ficar, né? Mas
saúde. Mas veremos como sairemos dessa Série C. Nós somos competitivos conversando em casa, fora de casa, no trabalho, no ônibus, está no nosso sangue esse espírito competitivo. E quando a gente cai num grupo como esse, é um privilégio, porque todos os jogos realmente um nível de concentração tem que estar altíssimo, porque são pequenos detalhes que vão fazer a diferença contra ou a favor, e quem estiver mais concentrado vai fazer com que esses detalhes façam a seu favor. Então a gente tem que saborear, assumir essa responsabilidade da equipe gigante que nós estamos no momento, para realmente toda essa expectativa que foi gerada em cima de nós, a gente concretizar e realmente tudo que a gente almeja é recolocar o Guarani na Série B nesse momento. Bom, tá aí o que o Matheus Costa relatou e só tenho que concordar. Realmente, tem que trabalhar para subir. É obrigação. Contratado para isso, tá? E já fico aqui pensando com meus botões sobre renovações, né? Temos aí que cobrar, na minha opinião, a renovação do Elano, do Farney, ver como o Matheus Costa se sairá nessa reta final da segunda fase. Foi competente, tá trabalhando bem, tá legal, mas assim, tem a obrigação de subir. Beleza? Bom, foi esse o react da coletiva. Gostei, foi sincero, tem noção, sabe a preocupação e o foco. Não gostei do que ele acabou entregando, que foi a postura do derby, do último jogo, que acabou sendo derrota. Tá bom, as situações extra-campo com certeza podem ter atrapalhado. Pode não, atrapalhou, tá? Mexeu com todo mundo, tanto torcida quanto os jogadores. E aí, o adversário aproveitou, infelizmente. Beleza? E você? O que você achou desse relato, dessa coletiva do Matheus Costa, nosso professor? E qual a sua opinião em relação ao jogo? Beleza? Nos vemos no próximo vídeo, que provavelmente será um pré-jogo do Guarani contra o Brusque. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!